Boa tarde, prezados concluintes do ensino médio e membros dedicados do nosso grupo de estudos para os processos seletivos de 2015. Estamos aqui para mais um vídeo, agora sobre nossa revisão de História do Brasil. Depois eu já estou montado com vocês um vídeo falando alguns lembretes das provas, para o dia das provas, tá? Inclusive, gente, não se esqueçam de levar a identidade, algum documento de identificação. Pode ser carteira profissional, pode ser um documento com uma carteira de motorista, pode ser o RG, principalmente o RG, se der para levar o RG melhor ainda, tá? Mas não se esqueçam, tá? Um dia antes vocês separam junto com as canetas, junto com os documentos necessários para levar, enfim. E agora, nós tivemos depois disso, nós tivemos um vídeo de História Geral, de revisão de História Geral, nós abarcamos, gente, 17 séculos, ou seja, por isso que foi um vídeo longo, né? Por mais que eu tenha feito os resumos, resumo do resumo, foram 17 séculos, não dá para ter sido menor. E agora, História do Brasil. Por motivos técnicos, problemas com a câmera, a gente agora passou para o quarto, né? Como eu disse, daqui a pouco vai ter um vídeo comigo no banheiro, né? Da Nicole, só para vocês conhecerem a casa da minha namorada inteira, aqui, bem na região central de Minas Gerais. Bom, gente, pra gente falar sobre a história do Brasil, né, é importante um outro lembrete que também serve para o vídeo de História Geral, tá? É muito importante que vocês peguem os exercícios que a gente já fez, peguem aqueles exercícios que a gente já resolveu nos nossos encontros, revejam aqueles exercícios, releiam aqueles exercícios, tentem até mesmo respondê-los novamente, tá? Porque eu acho que talvez organize melhor os diversos conteúdos, os diversos assuntos tratados. Com a História do Brasil não é diferente. É importante vocês pegarem sempre para dar uma relembrada, uma revisada nisso tudo. Bom, a gente tem, sobre a história do Brasil, a gente vai focar um pouco nas características gerais, da colônia, do nosso processo de colonização, em que Portugal assume, a dianteira da ocupação, da exploração de nossas terras, uma vez que éramos terras de Portugal, e depois a gente vai até a metade do período do Império no Brasil. Nos próximos encontros, para o Enem, a gente vai tentar fechar o Império e falar sobre a República, voltando no ponto que a gente começou lá em agosto, reencontrando com o nosso ponto inicial. História geral vai ser mais difícil fazer isso, mas História do Brasil, acredito que a gente consiga. Lembrando que a nossa referência para o momento é o Enem. Depois do Enem, a gente volta nisso tudo, a gente faz uma revisão mais esparçada, e foca nas demais provas. Bom, sobre os processos de colonização do Brasil, é importante lembrar uma primeira coisa sobre a chegada dos portugueses. Lembrando que os portugueses chegaram aqui e encontraram sociedades sem uma organização política, uma organização administrativa, uma organização econômica, assim como os espanhóis encontraram na América. Os astecas, os maias e os incas, eles tinham inclusive já grandes impérios formados. E isso difere muito da América portuguesa, daquilo que os portugueses encontraram aqui. E aí a gente volta naquela competência que o Enem cobra, de identificação da diversidade cultural, política, social, que eu comentei lá na História Geral, quando a gente falou da pré-história, a história dos povos sem escrita e dos povos da antiguidade. A gente tem que ter noção de quando os portugueses chegaram aqui, eles encontraram povos numerosos com uma diversidade muito grande. Não existia uma etnia só, uma língua só, um tipo de relação tribal única no Brasil. A gente tinha povos de diferentes etnias, diferentes dialetos e línguas, tá? É muito importante lembrar disso. Bom, quando os portugueses chegam aqui, o primeiro produto de exploração do Brasil, no século XVI, era o pau-brasil. O pau-brasil, a mão de obra indígena, era explorado a partir de autorizações que a metrópole dava lá em Lisboa. Quando a gente fala metrópole, gente, é Lisboa ou Portugal. Então, quando a metrópole concedia autorização, o português vinha aqui e explorava o pau-brasil. Como eu falei para vocês, o mais famoso deles foi Fernando de Noronha, que dá nome àquela ilha, àquele arquipélago, lá no estado de Pernambuco, onde nós todos vamos passear e morar um dia, quem sabe. Bom,
Então nós temos essa primeira exploração do pau-brasil, né? E a partir da metade do século XVI é que os portugueses decidem explorar e habitar a nossa colônia, tá? Antes, os portugueses acharam o Brasil, começaram a explorar economicamente o Brasil, mas ninguém veio morar aqui. Ninguém veio montar cidade, ninguém veio montar fortaleza. Só depois é que os portugueses vieram explorar politicamente, administrativamente, continuar explorando economicamente as nossas terras. Por quê? Proteção contra corsários. Corsários, gente, são aqueles piratas, digamos, mercenários. Tá? Então, contra a invasão de franceses, holandeses, até mesmo ingleses, até mesmo espanhóis, os portugueses começaram a ocupar o Brasil. Né? A primeira vila formada aqui foi de São Vicente. Aquela cidade lá do litoral paulista, isso, aquela foi a primeira cidade do Brasil. E a partir da instalação, da formação daquela vila, é que a gente tem todo um esforço para ocupar o Brasil. Tá bom, gente? A gente tem que lembrar que essa colonização do Brasil, ela começa no contexto do Tratado de Tordesilhas, né? Que a gente tem a divisão do Novo Mundo, das terras do Novo Mundo. O que é o Novo Mundo? É a América, é o continente americano. A gente tem a divisão dessas terras entre Portugal e Espanha, países pioneiros nas grandes navegações, países pioneiros no colonialismo, tá? Lembro sempre os países da Península Ibérica, que se formaram naquele processo da reconquista, expulsando os muçulmanos que ocuparam aquelas terras, né, quando da expansão do Império Islâmico. Lembre-se disso. Formou-se os países da Península Ibérica, esses países, por serem os primeiros, eles foram também pioneiros por uma série de outras situações a sair nas grandes navegações para o Novo Mundo, tá bom, gente? Sempre em busca das Índias, das especiarias. O que eram as especiarias? Pimenta do reino, noz moscada, cravo da Índia. Tudo isso, gente, não tinha na Europa. Eles iam buscar no Oriente. Isso era artigo de luxo, era exótico. Né? Hoje a gente compra isso, né? A gente vai ali no Bianchini, vai ali no Carrefour e compra isso fácil. Bom, então a gente tem a colonização do Brasil, tem que ver a colonização do Brasil nesse contexto. Por quê? Porque a gente insere economicamente toda a exploração de Portugal no Brasil nesse contexto. Né? E aí são aquelas 3 características gerais do nosso sistema de plantation que a gente comentou nos exercícios, que são exploração monocultora, quer dizer, uma única cultura agrícola sendo executada, mão de obra escrava, ou seja, mão de obra compulsória, né? E grandes propriedades, latifúndio. Essas 3 características definem o nosso sistema de plantation, a nossa exploração econômica durante toda a colônia. O açúcar, gente, ele surgiu como uma solução dos portugueses pelas boas experiências que os portugueses já tinham em outras colônias e pela alta do valor do açúcar no mercado europeu. Então decidiu-se plantar o açúcar aqui, tá bom? Politicamente, as primeiras organizações foram as capitanias hereditárias, que eram faixas de terra concedidas aos chamados donatários, donos dessas faixas de terra. Às vezes, o donatário nem morava aqui no Brasil, viu? Com o tempo que esse donatário veio para cá. Para efetivar a ocupação política, Portugal também colocou o sistema do governo geral. Quer dizer, vinha uma pessoa com esse cargo, governador geral, né, que era o representante do rei na colônia. Com esse governo geral, vieram alguns primeiros órgãos, por exemplo, de justiça na nossa colônia. Até então não existia isso. Tá? E com o tempo, Portugal vai montando instituições. O que são instituições? São órgãos públicos oficiais. Sabe? Órgãos de governo da nossa colônia, juntamente com a igreja. Tá? Se a gente lembrar da Contra-Reforma, que existia a Companhia de Jesus, o Tribunal do Santo Ofício, né? Esses dois órgãos atuaram no Brasil. A Companhia de Jesus veio para cá catequizar os índios, né? Com uma medida de como é que fala? Brecar um pouco o avanço da reforma protestante. Nós tivemos aqui na nossa colônia também. Então a igreja pega carona nesse ímpeto colonialista das grandes navegações que está atrelado ao mercantilismo. Tá vendo, gente? Que tá tudo ligado? Nós não são histórias. A gente está fazendo esses vídeos separados para facilitar o entendimento. Mas não são histórias separadas. Tá tudo conectado, né? Só estou fazendo isso para vocês fazerem uma relação com a história mais geral. Tá bom, gente? E no período colonial, eu vou destacar aqui 2 momentos importantes, né, do nosso período colonial. Um deles é a invasão holandesa no Nordeste, em Pernambuco, né? E o outro é a mineração.
A gente comentou, né, desses períodos também num outro exercício, um exercício super bacana, que colocava trechos de documentos históricos e a gente reconhecer respectivamente, né, quais que eram os períodos. É bacana vocês voltarem nesse exercício depois do que eu falar aqui. Mas eu vou focar nesses dois, na invasão holandesa e na mineração no período colonial. Tá? Para a gente entender a invasão holandesa, quer dizer, um período em que os holandeses ficaram no Brasil, montaram um governo holandês lá em Pernambuco, Recife, Olinda, né? A gente tem que entender um contexto europeu. Como eu disse, as histórias elas não estão desconectadas, pelo contrário, elas estão bastante conectadas. Então a gente tem que entender, por exemplo, que por que a Holanda vem, invade o Brasil e consegue invadir e colocar um governo aqui? Teve um período lá em Portugal, gente, que o rei, o Dom Sebastião, ele morre e não deixa herdeiro. Tá? E aí assume o rei da Espanha, o Filipe. O Filipe II assume, tá, gente? Porque ele é próximo herdeiro do trono português. E como ele era rei da Espanha, ele fica rei da Espanha e rei de Portugal. Então há a chamada União Ibérica das Coroas, portuguesa e espanhola. Nesse período, a Espanha e a Holanda estavam tendo alguns problemas diplomáticos, econômicos e até políticos. Né? A Holanda recentemente havia se tornado independente em relação à Espanha, né? E disputava comércios coloniais em torno do mundo. A Holanda se destacava por ser um país de grandes comerciantes da navegação. Né? Inclusive havia fundado uma empresa de comércio colonial muito importante, a Companhia das Índias Ocidentais. Né? E essa Companhia das Índias Ocidentais vem para o Brasil, para invadir o Brasil, a colônia do Brasil. Por quê? Para poder tomar um campo da Espanha. Né? Ora, o Brasil era colônia de Portugal. Se Portugal passou a ser parte da coroa espanhola, então o Brasil passou a ser colônia de Espanha por um momento. Foram 80 anos, tá, gente? Nesse período de União Ibérica. Se você tem essa junção, quer dizer, se o Brasil era colônia de Portugal e Portugal era parte da coroa espanhola, né, você tem então atacar o Brasil era também atacar a Espanha. Entendeu? Basicamente isso. Isso explica muito a presença dos holandeses aqui. E aqui, gente, eles vão acabar fundando um governo, tá? Coordenado pelo Maurício de Nassau, um conde holandês. E esse governo ele vai ter apoio dos senhores de engenho. Por quê? Porque os holandeses vão abrir crédito para esses senhores de engenho. Ou seja, eles vão emprestar grana para esses senhores de engenho manterem sua produção. Enquanto eles conseguiram manter esse apoio dos senhores de engenho, eles ficaram aqui. Né? E aí, gente, depois houve a restauração portuguesa, né? Quando Portugal sai do domínio espanhol, da coroa espanhola, e volta a ter uma monarquia própria, né? Em que a restauração da Casa de Bragança, que é a dinastia nova de Portugal, quer dizer, a dinastia que vai retomar a coroa de Portugal. E aí a Holanda começa a ser ameaçada com sua presença no Brasil. Né? Portugal começa a atacar os holandeses em Pernambuco, né? E quando os senhores de engenho se veem ameaçados pela falta de crédito, né? Quando os holandeses não conseguem mais cumprir o compromisso da continuidade de oferta de crédito para os senhores de engenho, os senhores de engenho se voltam contra os holandeses e acabam conseguindo expulsá-los do Brasil. Isso já no século XVII, tá bom? Mas é importante, porque é importante pensar nisso, porque os holandeses, né, eles deixaram algumas influências até hoje no Nordeste, principalmente em Pernambuco. Né? A gente tem na arquitetura, nos nomes, sobrenomes, nas famílias. Né? E o conde Maurício de Nassau foi o principal líder dessa presença holandesa aqui. A presença holandesa no Brasil, ela serve para mostrar para a gente que muita coisa estava em disputa. Que era necessário, por exemplo, construir fortalezas no litoral para proteger a colônia de invasores. Era necessário entrar para o interior, né, para poder conseguir algumas terras, né, de proteção. Por exemplo, quando a gente está na União Ibérica, né, o norte do Brasil, a atual região do Amazonas, que era possessão, segundo o Tratado de Tordesilhas, da Espanha, tudo bem, porque Portugal já era da Espanha, então aquela parte podia... O Brasil estava com uma colônia da Espanha, então aquela parte era nossa, beleza. Mas depois que a restauração portuguesa, que Portugal sai do domínio espanhol, é necessário manter aquela parte. Inclusive, para buscar as chamadas drogas do sertão.
então o guaraná, o açaí, né, que também eram produtos típicos da colônia e que começaram a ter algum interesse econômico dos europeus. Tá bom, gente? É nesse período também de entrada para o interior que a gente vai ter a importância dos processos de mineração, né? E o estado que nós estamos aqui, Minas Gerais, o meu estado, a história dele tem muito a ver com esse período, porque começa aí, né? A capitania de Minas Gerais, ela é criada com Minas Gerais em 1720, né? Mas antes a gente tem umas disputas entre paulistas, entre pessoas do Rio de Janeiro, né? Porque esse território era pertencente ao Rio de Janeiro, né? E o interesse maior da coroa que faz com que a metrópole, né, instale mais órgãos públicos no Brasil, né? E a gente entra na parte da mineração, com bandeirantismo nas entradas e bandeiras. As entradas eram as saídas financiadas pela coroa do litoral paulista para o interior, né, em busca de aprisionamento de índios, e as bandeiras eram os mesmos movimentos, só que financiados por particulares para o interior, a fim de, em busca de metais preciosos, pedras preciosas, aprisionamento de índios, tá? Esse foi o momento das bandeiras, do qual os paulistas se orgulham muito, né, até hoje. É um uso da memória que os paulistas fazem muito forte ainda hoje. Então a gente tem o momento da mineração já nos séculos 17 e 18, né? Como eu falei, a importância dos movimentos bandeirantes que partiam de São Paulo para o interior em busca de pedras e metais preciosos, índios, aprisionamento de índios, né? Exploração, e aí quando eles descobrem as primeiras jazidas de ouro, né, no sul de Minas e nas regiões de Mariana, que atualmente é Mariana, Ouro Preto, começa a exploração, como eu falei para vocês, uma exploração ainda muito precária, muito primitiva, né, aluvional. O que é aluvional? É aquela que se acumula nos leitos dos rios, né? Era muito fácil você passar a bateia e pegar o ouro, né? E aí essa primeira exploração aluvional é que chama a atenção de muitos colonos, né? E aqui as terras das minas, das jazidas, né, elas começam a receber um contingente populacional muito grande. As pessoas vinham aqui a fim de ganhar a vida, né, em troca de ganhar as suas vidas. Então a gente tem a primeira exploração inicial do ouro pelo aluvião. A gente tem, como eu falei, a coroa começa a olhar para a região com mais atenção e começa a instalar mais órgãos públicos. E aí o importante instrumento de controle vai ser a cobrança de impostos, né? O ouro, ele era comercializado em pó, né? Para evitar o contrabando, a coroa começa a criar as casas de fundição, que é o que você leva o ouro em pó. Esse ouro, ele é prensado, formam-se as barras de ouro, e aí sim você começa a comercializar e retirar esse ouro, não sem cobrar o quinto, que é 20%, que era o imposto que a coroa cobrava sobre, né, aquela produção. Então era 20% daquela produção que você levava para as casas de fundição, era chamado o quinto. Tá? Esse imposto, essa fundação das casas de fundição, elas vão fazer com que surjam as primeiras revoltas em Minas Gerais, né? Nós temos a revolta do Filipe dos Santos, que era contra as casas de fundição, né, que estourou no começo do século XVIII, em 1700, no começo dos anos 1700, né, que era contra essas casas de fundição lá em Vila Rica, né, atualmente Ouro Preto. E nós vamos ter depois, no final do século XVIII, a Inconfidência Mineira, né, que sugere a cobrança desse quinto como motivo para eles se rebelarem. Na verdade, não foi nem a cobrança do quinto. Quando a cobrança desse quinto, que esse imposto da coroa atrasava, a coroa convocava a chamada derrama. O que era derrama? Era a cobrança de toda a parcela atrasada de uma vez. E aí, os inconfidentes mineiros, que é um movimento formado pela elite mineira, uma elite letrada, esclarecida, teve muita relação com as ideias liberais lá do iluminismo, porque muitos estudaram na Europa, né, foram fazer cursos na Europa. Essa elite, esses conjurados, esses inconfidentes, né, eles sugerem que no dia que fosse cobrada a derrama, eles colocariam um novo governo, separariam Minas, né, do resto do Brasil, fundando um novo governo, ficando assim independentes de Portugal. Mas na verdade não rolou, tá? O movimento não rolou, teve um cagueta, um X9, né? O Joaquim Silvério dos Reis denunciou o movimento, né? E de todos eles, aquele que foi considerado líder, né, o Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier, ou Tiradentes, porque era dentista, tá bom, gente?
Ele foi o único que morreu, foi o único que foi condenado à morte. Ele foi enforcado lá no Rio de Janeiro, né, e foi esquartejado. Os seus restos mortais foram espalhados pela estrada entre Rio de Janeiro até Vila Rica. Tá bom? Os outros foram só exilados, presos, tá? O único que realmente sofreu, o único que não era dessa elite liberal, que era o Tiradentes, foi o único que foi condenado à morte e morreu. Essa foi a Inconfidência Mineira em 1789, portanto já no final do século XVIII. Mas antes, ainda voltando um pouco, né, nesse período da mineração, a gente, por exemplo, a Guerra dos Emboabas, né, que foi um conflito entre portugueses e paulistas aqui na região de Minas Gerais. Né? Por quê? Porque os paulistas não aceitavam a entrada dos portugueses na exploração na região. Tá? Então houve um conflito, e aí que em 1709, 1911, que aí a capitania foi separada do Rio de Janeiro, aí você criou a capitania de Minas do Ouro e São Paulo, né? E depois, somente em 1920, novamente com uma outra revolta, é que você cria uma capitania das Minas do Ouro, tá bom? Bom, gente, esse período da mineração ele vai marcar muito o final do período colonial, né? E aí, mais no final do século XVIII, a gente vai ter outras conjurações, outras revoltas importantes para se entender toda uma entrada das ideias liberais no Brasil e um começo de resistência contra o domínio português, tá? Mas é importante mesmo a gente entender que o final desse período colonial vai ser marcado pela chegada da família real no século XIX. Então, antes da gente voltar já para o século XIX e pensar já na chegada da família real portuguesa, é bom lembrar, né, que a gente teve nos processos de mineração, de invasão holandesa, momentos de resistência tomados aqui na colônia contra o domínio português. Tá? Isso talvez seja um ponto importante para se considerar nos textos das questões que vocês lerão para o Enem. Tá? Movimentos de resistência como a própria sedição de Vila Rica, né, a Conjuração Mineira, mostram que havia uma certa insatisfação interna com o governo. Né? E aí, por exemplo, a sedição mineira, a revolta de Filipe dos Santos, que é essa que eu falei contra as casas de fundição, ela é uma revolta de caráter regional. Tá? Enquanto a Conjuração Mineira ela tinha um caráter separatista, ou seja, ela queria a independência de Minas Gerais em relação ao Império Português. Tá? Fora do Império Português. Beleza? Bom, com o bloqueio continental, né, como eu mencionei com vocês, com o bloqueio continental do Napoleão Bonaparte, em 1806, né, a gente tem a vinda da família real portuguesa para cá, né, com um grande contingente administrativo, como eu falei a primeira vez, que se transfere uma corte para a colônia, que a sede da corte da metrópole se torna a colônia, né? Isso eles vão para o Rio de Janeiro, em 1808, que já era a capital do Brasil, tá? Se vocês não se lembram, nós temos Salvador como primeira capital, depois nós temos o Rio de Janeiro, e em terceiro lugar nós temos Brasília, né? Apenas há 54 anos é que Brasília é nossa capital. Nos outros períodos foi Salvador e Rio de Janeiro. Então, o príncipe Dom João, príncipe regente Dom João, chega aqui no Rio de Janeiro com um contingente muito grande de pessoas, né? Não tinha lugar para colocar esse povo. O que eles fizeram? Né? Uma das primeiras coisas que eles fizeram foi tomar algumas casas, pedir algumas chácaras. Então as pessoas tinham que sair das suas casas para dar lugar para a família real e toda a sua corte. Pintava-se nas portas, nos prédios destinados ao príncipe, as letras PR, que significavam príncipe regente. Mas a população, né, começou a chamar de prédio roubado, né? Por quê? Porque você tinha a saída dessas pessoas de forma compulsória, para poder a família real e a corte ficar nessas residências, tá bom? Bom, uma das primeiras coisas que o príncipe regente, quando chegou no Brasil, fez, que foi importantíssimo, foi, por exemplo, a abertura dos portos às nações amigas. Ou seja, o Brasil agora poderia negociar, vender e comprar produtos de todas as nações que eram amigas de Portugal. Obviamente que à época, com exceção da França, porque foi por causa dela que o rei fugiu de Portugal. Isso, gente, vai acabar com aquele negócio chamado Pacto Colonial que a gente comentou. Quer dizer, porque até essa época o Brasil só negociava, só comercializava com Portugal.
quando Dom João abre os portos das nações amigas, o Brasil pode negociar com a galera, com geral. Então, o pacto colonial, ele rompe nesse momento. Ele é rompido nesse momento. Um primeiro movimento de mudança da condição de colônia do Brasil. Tá? Além disso, ele cria o Banco do Brasil, né? Ele funda o Jardim Botânico, ele cria uma série de... Ele cria a imprensa real, quer dizer, é uma série de medidas que vão criando instrumento de administração política no Brasil. Processo que vem se arrastando ao longo da colonização, mas se consolida e se fortifica com a chegada da família real, porque agora o Império Português é administrado aqui do Rio de Janeiro, tá bom? Então, a partir desse momento, podemos pensar num Brasil que vai tomando formas diferentes daquela da colônia, até os acontecimentos da década de 1820. Por quê? Porque a partir daí há um movimento, né, certeiro para uma independência. Né? E a gente vai ter em 1815 uma outra coisa muito bacana, que é a elevação do Brasil ao Reino Unido de Portugal e Algarves. E aí o Brasil perde oficialmente sua condição de colônia. Agora ele se equivale a Portugal. Tá bom? Nós tivemos então a abertura dos portos das Nações Amigas, né? A elevação do Reino Unido de Portugal e Algarves, assinatura de comércios, de tratados de comércio e navegação com a Inglaterra em 1810, um pouco antes dessa elevação ao Reino Unido, tá? O que vai começar também a consolidar uma influência econômica da Inglaterra no Brasil. A Inglaterra, gente, ela ajuda a família real portuguesa a vir de Portugal para o Brasil. Tá? Ela escolta essa família real, porque o jogo mesmo para valer entre a França e a Inglaterra. Tá bom? Então, a assinatura de tratados de comércio e navegação em 1810 com a Inglaterra. Em 1815, né, a elevação do Brasil ao Reino Unido de Portugal e Algarves. Em 1817, a gente vai ter uma primeira grande revolução, uma revolta contra a família real no Brasil, que é a Revolução Pernambucana. Tá, gente, que é uma revolução importantíssima para a gente entender, porque foi o primeiro momento, primeiro grande movimento de resistência que Dom João enfrenta aqui nas terras coloniais. Que eles chegam a formar um império independente, mas as tropas conseguem controlar o evento. Quer dizer, mais movimento de resistência, mais movimento impulsionado pelas ideias liberais lá do século XVIII, lá do iluminismo que a gente comentou, tá bom? Então, em 1817 a gente tem a Revolução Pernambucana. Em 1820 a gente tem a chamada Revolução Liberal do Porto, que ocorre lá em Portugal. Porque o que acontece? Quando a família real portuguesa vem para o Brasil, deixa lá governando 2 almirantes ingleses que obedeciam às ordens do rei aqui no Brasil. Só que acontece que depois, né, depois da morte de Napoleão, depois do Congresso de Viena, que redivide a Europa, depois do domínio napoleônico, a gente vai ter a pressão dos portugueses para que o absolutismo em Portugal acabe. Né, para que o absolutismo em Portugal acabe, para que haja uma limitação do poder do rei. Né, são as chamadas Cortes de Lisboa. Nesse momento, o rei Dom João sente a necessidade de voltar para Portugal, senão ele perderia lá o trono, uma vez que eles queriam acabar com o absolutismo. E deixa aqui no Brasil o filho, o Dom Pedro, que seria ser o nosso imperador, Dom Pedro I. Então, em 1821, o Dom João volta para Portugal e deixa aqui o Dom Pedro. Né? Em 1822, né, diante das pressões da Corte de Lisboa para que Dom Pedro volte, né, e assuma o trono português, e isso faria com que o Brasil retornasse à condição de colônia. Se Dom Pedro também voltasse para Portugal, Dom Pedro decide ficar aqui e recebe o apoio das elites no Brasil, né, que é o chamado Dia do Fico. Se é para bem de todos, felicidade geral da nação, diga ao povo que eu fico. Quer dizer, ele recusou, né, após a volta de Dom João VI, após a morte de Dom João VI, né, ele recusa o retorno a Portugal,
né? Ele recusa o pedido das Cortes de Lisboa e tem o apoio das elites coloniais, uma vez que o Brasil, se Dom Pedro fizesse isso, voltaria à condição de colônia, né? E, na verdade, a ideia de independência já estava muito clara. Até que em 1822, para que as Cortes de Lisboa parassem de pressionar a volta de Dom Pedro, desculpa gente, Dom João não tinha morrido ainda não, parassem de pressionar a volta de Dom Pedro, né? Dom Pedro decide então declarar a independência em 7 de setembro de 1822. Não foi, né? Ele estava numa viagem para São Paulo e decide declarar o Brasil independente. Ele não foi fazer aquelas cenas que a gente está acostumado a ver, gritar independência ou morte. Não, na verdade ele estava por passagem em São Paulo e decidiu, diante dessa pressão das Cortes de Lisboa, que o quê? É o parlamento português, né, que limita o poder dos reis, do rei, Dom João VI, e decide proclamar a independência e se torna, então, o primeiro imperador do Brasil. Então, o Brasil, independente de Portugal, torna-se uma monarquia constitucional com um imperador que era português. Grande dependência essa nossa, afinal de contas, né? Nós tínhamos um imperador português da família real portuguesa, né, que declarou nossa dependência. Nós continuamos uma monarquia, só que agora uma monarquia brasileira. Então, nesse período a gente vai começar, de certa forma, a pensar a nação. O que é ser brasileiro, né? O que é o Brasil? Então começa um período chamado Primeiro Reinado. Tá? Primeiro Reinado. O reconhecimento da independência por Portugal, gente, só veio tardiamente em 1825 e ainda com uma indenização que o Brasil teve que pagar para Portugal reconhecer a nossa independência. Bom, o Dom Pedro I, então, ele outorga a nossa primeira Constituição, a Constituição de 1824. O que é outorgar? É impor. Então, a nossa primeira Constituição foi outorgada, quer dizer, foi imposta por Dom Pedro I. Tá? Hoje, a gente fala que as Constituições são promulgadas. O que é Constituição mesmo? Terceiro ano. Terceiros anos, Constituição é o conjunto das leis que regem um país. Tá? Hoje, nossas Constituições são promulgadas, ou seja, aprovadas por um Congresso com respaldo do Poder Executivo. Né? Obviamente. A nossa primeira Constituição foi outorgada, ela foi imposta, ela foi obrigada, né? Ela foi colocada de forma obrigatória pelo imperador, sem nenhuma participação democrática. Tá bom? A Constituição de 1824, ela cria o chamado poder moderador, que seria um quarto poder, executivo, legislativo, judiciário e o poder moderador, que era exercido apenas pelo imperador e que dava poder para ele suficiente para ele controlar os outros três poderes. Tá bom? Esse era o poder moderador. Ela também instalava o chamado voto censitário. O que é voto censitário, gente? Só pode votar quem tem uma determinada renda, só que um determinado número de grana. Tá bom? Esse é o voto censitário. Isso tudo veio com a Constituição de 1824. Inclusive, a fundação de um Conselho de Estado que auxiliaria o imperador também surgiu com a Constituição de 1824. Também nesse período a gente vai ter alguns conflitos, como a Confederação do Equador, né, que também tem origem lá no Nordeste, né, que questiona, de certa forma, o controle que os portugueses começam a ter sobre as redes de comércio. Né? E essa Confederação do Equador, ela se expande para o Rio Grande do Norte, para Alagoas, para Paraíba, tá? E ela cria também, novamente, um governo separatista do Brasil, mas logo ela consegue ser abafada. A gente tem em 1825 a chamada Guerra Cisplatina, que vai começar a marcar uma certa crise política e econômica no Brasil. O Dom Pedro ele começa a ser questionado pela imprensa no Brasil, por exemplo, né? pela sua forma de governar, pela sua forma de concentrar atribuições. Então, em 1826, a gente tem, por exemplo, a Guerra da Cisplatina, que vai dar origem ao Uruguai. O Uruguai, gente, antes de ser Uruguai, em 1925, ele era parte do Brasil. Ele era a província Cisplatina, né, que ficava abaixo do Rio Grande do Sul. Só que foi assim. Ele pertencia, gente, à América Espanhola.
A esposa do Dom João VI, a mãe do Dom Pedro I, era da família real espanhola, a princesa do Brasil, rainha do Brasil. Vamos dizer nesses termos, né? E ela exigiu que fosse anexada essa parte ao Brasil, né? Só que é uma parte que depois vai se separar em 1825 a Guerra Cisplatina, que na verdade ela vai ser anexada pela Argentina e o Brasil entra em guerra com a Argentina e a província Cisplatina acaba tendo sua independência, tornando a República Oriental do Uruguai, que até hoje se existe, né? Foi em 1825. Nós temos então, em 1831, o fim do chamado Primeiro Reinado no nosso Império, quando aí sim o Dom João morre, há uma crise sucessória em Portugal, e Dom Pedro tem que ir até Portugal, tem que voltar para se sente obrigado a voltar a Portugal para poder manter o trono, né, diante de um golpe que seu irmão, Dom Miguel, estava planejando. E aí ele abdica do trono, ele abre mão do trono. O que é abdicar? Renunciar, abrir mão do trono aqui no Brasil para o seu filho, Pedro de Alcântara, que tinha apenas 5 anos de idade, portanto não podia ser rei. E aí o que acontece? É organizada uma regência para poder governar o país enquanto Pedro de Alcântara até ele se tornar o Dom Pedro II, né, até ele ser imperador do Brasil. A gente tem inicialmente uma regência trina, né? E depois com um ato adicional, né, que seriam umas emendas à Constituição de 1824, um ato adicional de 1834, a gente tem a mudança da regência trina para a regência una. E aí assume um rapaz chamado Diogo Feijó, que havia sido ministro da Justiça na época de Dom Pedro I. E o Diogo Feijó ele vai criar uma coisa chamada Guarda Nacional, tá? Que vai reunir militarmente membros da elite brasileira. Tá? São os membros dessa Guarda Nacional, chamados coronéis, que depois vão dar o nome para os coronéis lá na República Velha, lá na frente, né? Que não tinham patente militar, só tinham um título, né? São esses coronéis da Guarda Nacional que vão fazer isso. Mas a gente depois fala um pouco melhor disso. Então o Diogo Feijó vai criar a Guarda Nacional, vai dar mais poderes para as assembleias provinciais, que eram os conselhos, né, nos estados, conselhos legislativos nos estados, vai dar mais poderes para as assembleias. Não vai acabar com o poder moderador, tá? Mas vai acabar com o chamado Conselho de Estado. O Diogo Feijó, na época da regencial, a gente começa então o período regencial. Então prestem atenção. 1822 e 1831 a gente tem o chamado Primeiro Reinado. Em 1831 a 1840 a gente vai ter o chamado Período Regencial, no qual o Diogo Feijó ele vai ter bastante resistência. Nós vamos ter as revoltas provinciais da Cabanagem, no Pará, revolta dos Malês na Bahia, revolta dos Farrapos no Rio Grande do Sul, a Sabinada da Bahia, a Balaiada no Maranhão, né? Até que os membros do governo brasileiro vão ver a necessidade de antecipar o golpe, antecipar a maioridade do Pedro de Alcântara, para que ele se torne imperador logo e a gente possa, dessa forma, fazer um poder centralizado, reunir novamente o Brasil sob uma autoridade central, né? E aí ocorre o chamado golpe da maioridade, né? Em que o Pedro de Alcântara ele se torna Dom Pedro II, imperador do Brasil, com apenas 14 anos de idade, né? Por isso chamou o golpe da maioridade, estabelecendo assim então uma autoridade central para o Brasil, tá? Sobre esses movimentos de resistência no período regencial, né, a Cabanagem no Pará, a revolta dos Malês na Bahia, a revolta dos Farrapos no Rio Grande do Sul, a Sabinada na Bahia, a Balaiada no Maranhão, gente, cada um teve uma motivação diferente, mas é interessante notar que, por exemplo, a Cabanagem, né, a Sabinada, esses movimentos a Cabanagem, a Sabinada, por exemplo, gente, tiveram orientação popular, né? Foram movimentos de caráter popular. E a revolta dos Malês, gente, foi um movimento de orientação negra. Foram escravos muçulmanos que saíram a São Salvador, tá, questionando a sua condição. Porque para esses muçulmanos, quem é infiel, quem é de outra religião,
independentemente da etnia, é que deve ser escravizado. Para eles não fazia sentido eles serem muçulmanos sendo escravizados por cristãos. Essa foi a revolta dos malês na Bahia, em 1835. Tá? Então, a revolta dos farrapos foi uma revolta tomada pela elite gaúcha, né, que via ameaçada o seu comércio de charque que eles produziam no Rio Grande do Sul. Lembra que eu falei lá atrás que a gente tinha algumas economias do mercado interno? O charque era uma delas, né? Vocês sabem o que é carne de charque, né? Aquela carne que fica ao sol, enfim. E o Rio Grande do Sul produzia essa carne de charque e, com uma ameaça do Sudeste de prejuízo ao seu comércio de charque, eles realizam a revolta dos farrapos, tá? Que vai durar de 1835 a 1845. O importante de pensar essas revoltas, com exceção da revolta dos farrapos, as demais tiveram uma orientação popular, né? Sempre voltaram ou contra o domínio de portugueses no comércio, né, ou contra determinadas crises econômicas estabelecidas, né, ou reivindicando, por exemplo, a presença de desconhecidos na sua região, porque os governadores, gente, os presidentes das províncias eram nomeados pelo poder central. O regente, o Diogo Feijó, é que nomeava esses governadores, né, esses presidentes de província. E aí, por exemplo, quando se nomeava um presidente português para a província, a população se revoltava contra. Né? Esses, de uma forma geral, foram os motivos desses movimentos sociais que começaram a ameaçar a autoridade central. Então a gente tem que pensar que não houve nem um império, nem um fim de uma colonização pacíficos aqui no Brasil. Né? E esses movimentos de resistência são importantes para a gente entender até mesmo a história dos movimentos sociais no Brasil. E talvez seja isso que o Enem cobre. Então, contra, de uma forma geral, as motivações gerais desses movimentos no período regencial, como exemplo. Contra o domínio dos portugueses no comércio, contra determinadas crises econômicas de alguns produtos, contra a presença política, né, de pessoas fora da província no governo. Então isso sempre serviu de mote para se rebelar contra a força central. Tá bom? E aí chegamos ao segundo reinado, que vai de 1840 até 1889, quando a República é proclamada. Quer dizer, 49 anos de governo, período mais longo do nosso Império Brasileiro. Nosso Império Brasileiro, agora não é mais Império Português, Império Brasileiro. Tá bom? Bom, sobre o segundo reinado e essa passagem para a República, a gente comenta no próximo encontro. O que eu queria trazer para vocês eram esses contextos, tá, da colonização e do império, momentos importantes para a gente entender a história do Brasil. Espero que tenha ficado mais ou menos claro. Peço desculpas pela correria. Na verdade é uma conversa, né, que a gente está tendo aqui. Qualquer dúvida, observação, reclamação, vocês podem mandar por mensagem no Facebook, mandem no WhatsApp, mandem em inbox, naquele grupo lá da 7ª aula do WhatsApp, tá bom? E aí semana que vem a gente retoma os exercícios. Eu vou ver se eu e o Guilherme a gente vai ver se retoma isso por explicação ou só por exercícios, porque agora vai estar chegando perto, né, gente? E é muito importante que vocês estejam com a atenção toda voltada para isso e concentração voltada para isso, tá bom? Espero que tenham sido válidos esses vídeos. Se quiserem ver também, fica como um subsídio para vocês estudarem mais para frente. Como eu disse, na semana das provas é interessante que vocês não estudem, vocês apenas relaxem. Tá? E é isso, estou à disposição. Bom restante de semana, bom descanso. Obrigado pela paciência. Eu sei que é muito chato, eu fiquei falando aqui muito tempo, tá? Mas eu prometo que numa próxima oportunidade a gente melhora essa nossa relação. Beijo, obrigado e boa semana, bom descanso.